Bom dia a todos e a todas as professoras dos municípios do nosso grande estado Amazonas. Nós estamos aqui para mais um momento de interação com vocês, focando o nosso projeto Aprova Brasil, né? Os descritores que a gente vem trabalhando já nesse segundo semestre, né, de 2019, onde nós realizamos com os professores da capital 3 oficinas, né, consequentes, onde a gente dava um feedback, um retorno para esses professores sobre as principais dificuldades ainda de aprendizagem, as principais dificuldades de alcance de alguns desses descritores, segundo os simulados. Então, hoje, a gente veio socializar com vocês do interior algumas dessas experiências que nós realizamos com esses professores, mas assim, de uma forma mais resumida e mais sucinta. Agradecemos, assim, a oportunidade, né, a confiança da Editora Moderna ter depositado em nós, como professores do Estado, da universidade, professores que sempre trabalharam em todos os níveis do conhecimento, desde lá o prezinho até a universidade, e que estamos aqui como professores, para contribuir de alguma forma, para passar para vocês aquilo que de melhor possível nós temos para ajudá-los nesse processo que, para nós, é sempre um desafio. Ensinar o aluno a ler, ensinar o aluno a interpretar, ensinar o aluno a avançar em habilidades de leitura e escrita, ok? Então, a nossa aula de hoje, ela vai se prender justamente nessa temática. Objetivos de aprendizagem, né? E estratégias também. Por que que eu digo isso? Porque no ensino da língua portuguesa, quando a gente se reporta até mesmo para a referência nacional, que todos nós já estamos nos habituando a conhecer, que é a BNCC, ou seja, Base Nacional Comum Curricular. Então, ultimamente a gente vem ouvindo muito sobre isso, né? A gente vem tendo encontros, a gente vem fazendo reuniões nacionais, regionais, estaduais e municipais. Para quê? Para que a gente possa entender melhor essa referência e elaborar a nossa própria referência. Porque, de certa forma, a Base Nacional Comum Curricular nos dá uma abertura para que a gente, baseado na nossa realidade, na nossa região, nos nossos problemas de aprendizagem mais emergentes, a gente possa, enfim, fazer um currículo mais aproximado das nossas escolas, né? Então, essas estratégias e esses objetivos de aprendizagem, que nós chamamos, na verdade, conhecemos como descritores, porque o que são descritores, né? Descritores vem do verbo descrever. Quando a gente quer explicar para alguém o que essa pessoa precisa entender de algo que ela precisa fazer ou que ela precisa visualizar, a gente faz o quê? A gente descreve. Então, os descritores, na verdade, o que são? Eles são uma descrição daquilo em que os alunos precisam melhorar. Então, é como se eu especificasse, né, dentro de tantos processos de dificuldade de aprendizagem da língua, especificasse ali, baseado na minha realidade, naquilo que eu percebo nos meus alunos, fazer com que eles me entendam e que eu também entenda os processos de aprendizagem dele. E como é que ele vai me entender? Eu vou dizer para ele que ele precisa melhorar em alguns aspectos. E eu sabendo em que ele precisa melhorar, vai possibilitar que a minha aula alcance os objetivos que eu pretendo alcançar. Então, vejamos, nós temos aí algumas matrizes que foram recorrentes em relação aos descritores. No slide anterior, a gente pode voltar para o primeiro, nós temos algumas matrizes que tratam de inferência, né? E essas inferências, elas geralmente estão ligadas aos processos de leitura.
Então, quando a gente fala procedimentos de leitura, que é uma das matrizes, e que isso atinge tanto os alunos do 4º e 5º ano, quanto os alunos do 8º e 9º, a gente percebe que esse descritor, essa dificuldade, essa habilidade em que ele precisa melhorar, é praticamente que geral. Então, o que é que eu fiz? Como eu acompanhei o encaminhamento desses descritores no decorrer das nossas oficinas desse 2º bimestre, junto à Prova Brasil, o que é que eu fiz? Eu fiz uma seleção, eu fiz uma síntese. E ao fazer essa síntese, nós temos aí algumas delas. Em relação aos procedimentos de leitura, que é uma das matrizes mais críticas, nós temos o processo de inferir o sentido de uma palavra ou expressão no texto e temos o sentido também de inferir uma informação que não está no texto, né? Então, nós temos 2 processos de inferência, tanto aquela que está explícita no texto, quanto aquela que não está. E muitas vezes a gente fica preocupado, poxa vida, o que eu vou fazer em relação aos procedimentos de leitura se inferência é fundamental para que o aluno aprenda a interpretar e passe daquele nível elementar, né, que a gente diz que é o nível primário, que é quando ele encontra as informações no próprio texto. Mas ir além do texto é que está a nossa grande dificuldade. Então a gente fica pensando, poxa, como eu vou fazer o meu aluno ver o texto de uma maneira que ele não veja apenas o que está escrito ali, mas o que está além dele, ou o que contribui além dele para que aquela mensagem, que aquele conteúdo esteja ali consubstanciado, né? Então, vamos lá, gente, voltando, né? Em relação aos procedimentos de leitura, nós vamos ter sempre essa preocupação com a inferência, seja ela implícita ou explícita, tá bom? Em relação à variação linguística, esse descritor, essa matriz, ela só vem aparecer realmente com mais retorno nos 4º e 5º anos. Realmente a variação linguística, ela também aparece uma vez ou outra como uma situação crítica entre 8º e 9º ano. Mas lá nos primeiros anos do ensino fundamental, a gente vê isso com mais clareza, né? A criança que tem dificuldade de vivenciar os espaços de interlocução, e ver naqueles espaços de interlocução, ou seja, quando ela conversa com pessoas de ambientes culturais diferentes, que vêm de outros estados, que vêm de outros países, que aqui no caso da nossa região, né? A região do Amazonas, é o convívio com índios, é o convívio com o caboclo, com a sua forma de falar, com a sua forma de se comunicar. E quando ela percebe que aquela comunicação, enquanto variação linguística, ela depende de uma coisa muito importante que se chama situação comunicativa. O que é essa situação comunicativa? Situação comunicativa é aquilo que determina a tua linguagem. Então, por exemplo, se eu vou falar em público para alguém, como eu estou falando aqui com vocês, eu tenho que ter um pouco de cuidado com a linguagem. Por quê? Porque eu sou uma professora, eu estou num ambiente formal de educação, então eu tenho que ter um certo cuidado com a linguagem. Eu não vou falar de qualquer forma. Mas quando você está num ambiente que geralmente a gente chama de ambiente informal, o que a gente ganha com a convivência com culturas diferentes, que a gente chama de interculturalidade, é muito importante para que a gente entenda e compreenda a importância do que é a variação linguística. Vamos ver agora a próxima matriz que é importante. Tem a matriz de implicações de suporte, do gênero ou do enunciador na compreensão do texto. Vamos lá, o que é suporte? Como o texto é a nossa unidade básica de ensino, a gente precisa compreender algo muito importante. O que a gente precisa compreender? Todo texto, ele é veiculado dentro de um suporte. Ou seja, ele está em algum lugar.
ele vem de algum lugar. Você tem texto no livro didático, você tem texto no livro de poesia, você tem texto no jornal, não é? Você tem texto na rua, os textos publicitários. Então, é muito importante que quando você trabalha o texto, esse suporte, de onde aquele texto vem, seja explicitado para os alunos, seja comunicado a eles de alguma forma. Que eles percebam de onde veio aquele texto. Por quê? Porque essa implicação de suporte vai ajudá-lo, inclusive, na interpretação, né? Porque ele sabe, por exemplo, quando ele começa a lidar com diferentes gêneros textuais, com diferentes tipos de texto dentro da escola, ele vai ver, olha, a linguagem que o autor usou no texto jornalístico é diferente da linguagem que determinado autor usou no texto poema. Então, ele vai observar pelo suporte. O suporte vai ajudá-lo a ver isso. Outra questão importante, né, é o gênero. O suporte está ligado ao gênero, né? Então, se de repente o meu texto é jornalístico ou é publicitário, que eu percebi pelo suporte, eu vou saber que, devido a ele estar, por exemplo, naquele suporte, ele poderá ser um texto jornalístico, publicitário e não outro, né? E o enunciador na compreensão do texto. Gente, isso é muito importante, porque é uma das questões que mais tem dado problema nas questões que nós avaliamos da Prova Brasil, nos simulados. Por quê? Porque quem está enunciando, quem está, por exemplo, quem é a autoria naquele texto, quem é o autor do texto, em que momentos você percebe que ele é autor, em que momentos você percebe que ele está conversando com o leitor, que é você, que é o aluno, né? Em que momento essa conversa dentro do texto parece clara, em que momento é um terceiro interlocutor que entra, ao qual o próprio autor do texto faz uma alusão, e aí você vai ter ali diferentes espaços de enunciação que são importantes para você entender quem está falando naquele momento, o que ele está querendo transmitir e quem não está. Quem, por exemplo, está ausente. Dentro dessa matriz, nós temos aí interpretar um texto com auxílio de material gráfico diverso, histórias em quadrinhos, propagandas e imagens. Por quê? Porque a gente sabe que a gente vive num mundo muito forte das imagens. Hoje, mais do que nunca, as tecnologias estão chegando a todos. Embora seja com menos intensidade nos nossos interiores, mas a tecnologia chegou a todos nós. E chegou principalmente aos nossos alunos. Então, quando nós pensamos em trabalhar a imagem dentro da sala de aula, não é porque a imagem ela é mais importante do que o texto. É porque ela é mais um gênero e é um gênero importante, né? Então, olha aí as histórias em quadrinhos. Há quanto tempo elas estão entre nós? Há quanto tempo elas estão nos livros didáticos? Há quanto tempo os alunos leem história em quadrinhos, os adultos leem história em quadrinho? E a gente não percebe a riqueza que é uma história em quadrinho. O que ela pode nos transmitir em termos de enunciação, em termos de interlocução entre, por exemplo, como é que eu mostro dentro de uma história em quadrinho que é uma terceira pessoa que está falando e não uma primeira. Onde eu coloco a pontuação das minhas histórias em quadrinhos? Né? Como é que essa pontuação é mostrada nas histórias em quadrinhos? Qual a relação daquela fala que está no balão com aquela imagem que eu estou vendo? Então, são pequenas atividades que a gente pensa, nossa, será que isso vai ser importante? É um texto tão pequeno, é uma tira, né? Antigamente as histórias em quadrinhos eram encaradas como um não texto apropriado para as escolas. Isso começou a mudar a partir da década de 70 para cá. Então, vejam, é um texto considerado escolar muito recentemente, mas que tem um potencial para a gente trabalhar essa terceira matriz aí, que é a implicação de suporte, de gêneros, de enunciador, muito forte.
Então, vamos lá, gente, vamos trabalhar mais história em quadrinhos com nossos alunos, vamos trabalhar mais a relação imagem-texto, para que ele possa superar essa questão da interpretação entre enunciados e enunciador. Bom, e a última matriz, que também foi muito recorrente, tanto nas séries iniciais como nas séries finais, que se trata da coerência e coesão no processamento do texto. Bom, nós temos aí identificar o que o autor defende no texto e relacionar com alguns argumentos presentes no texto. Ou seja, quando você lê um texto, até entre os pequenininhos, se você vai ler com eles uma narrativa, ou se você vai pedir para um deles identificar no texto o que o personagem está querendo passar, dentro de uma fábula, o que está querendo passar de mensagem, de princípio, de valor para nós. Então, quando você começa a trabalhar com essas crianças e mais tarde com os jovens, essa relação de que todo texto ele tem uma intenção, né? Ele tem um fato a comunicar, ele tem uma ideia central a nos dizer, e você torna isso algo que você busca mesmo na sala de aula para que o aluno entenda que aquele texto é uma unidade, mas é uma unidade inacabada, tá? Então, ele vai precisar, de alguma forma, da sua contribuição como leitor para que essa interpretação, que é inacabada, possa aumentar, possa fluir, possa se ampliar, tá bom? O outro, identificar o conflito gerador do enredo da história e os 6 elementos, né? Então, toda a história, por exemplo, com os pequenininhos, toda a história, se você perguntar para ele, estava tudo bem, mas o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, por exemplo, com o personagem tal, para que ele mudasse de atitude, mudasse de comportamento? Ou então, o que foi que ele fez, né, no decorrer da história que transformou a vida dele? Vamos supor, isso é só um exemplo. Então, toda história tem o seu conflito, todo texto jornalístico tem o seu ponto central, a sua ideia central, que quer comunicar. Enfim, todo gênero textual, ele traz para a gente algo de importante que precisa ali ser focado, sinalizado e analisado, tá? Bom, o último seria identificar a tese de um texto, que tem mais ou menos implicação aí com o primeiro, né? O primeiro, que é o conflito gerador. Então, se você analisa um texto e você vê que ali existe uma defesa de um ponto de vista, né? Todos nós, quando vamos escrever um texto, se alguém lhe pedir, defenda o seu ponto de vista. Você concorda ou não concorda com determinada afirmação ou determinada situação que nós estamos vivendo? Escreva o seu ponto de vista. Você vai ali defender o seu ponto de vista, aquilo que você acredita. E ali você começa a elencar o que você acha que é importante para fundamentar aquilo que você acredita que é a sua verdade. Então, vejam, dentro de um texto, seja ele qual gênero for, sempre ali haverá maior ou menor possibilidade de defesa de uma tese, né? Mas eu digo a vocês que até um texto literário, ali existe a defesa de uma tese, né? Então, isso vai depender muito de como você trabalha com os alunos essa busca. Qual é a verdade que ele quer nos transmitir? Ou qual é, digamos, para além da verdade que ele quer nos transmitir, qual é a verdade que esse texto nos passa? Então, é mais ou menos por aí, tá bom? E os efeitos de sentido, em textos literários ou não, eu fiz questão de grifar isso, porque geralmente quando a gente quer analisar figuras de linguagem como as metáforas, que são muito comuns, né? As metáforas são uma das mais comuns que a gente usa. Se a gente quer explicar determinado aspecto, a gente usa algo concreto, algo do dia a dia, algo mais próximo das nossas vidas, para tornar aquele conceito mais claro. Isso é legal? Eu não digo que é legal, é fantástico. Agora, para a gente refletir, o que é uma situação comunicativa, que eu já expliquei anteriormente, é quando escrevemos um texto ou falamos e utilizamos 4 aspectos fundamentais.
Na verdade, eles se encaixam, mas eu não quis que eles ficassem totalmente encaixados. Por quê? Porque, geralmente, quando você constrói um texto, você não precisa usar só aquele tipo de linguagem, né? Ou só aquele tipo de discurso. Não. Você pode ir trabalhando a língua conforme a sua visão do que você quer transmitir. Mas, basicamente, você precisa refletir que ali existe uma estrutura, que é a língua. A língua está estruturada no texto, que é o seu centro, é a sua principal ferramenta de sala de aula. Dependendo desse texto, você usa um tipo de linguagem, né? E, dependendo desse tipo de linguagem que você vai usar, você vai transmitir um discurso. E esse discurso, que geralmente a gente chama de discurso formal, informal, no nível da oralidade ou no nível da escrita, ele sempre passa uma intenção, tá? Nós temos aí, dentro da habilidade dos procedimentos de leitura, outro aspecto muito importante. Para a gente chegar àquela habilidade que é fazer com que o aluno interprete, fazer com que o aluno avance nesse aspecto, primeiro ele precisa identificar, depois ele, dentro do texto, depois ele precisa reconhecer, relacionar e depois inferir. Para ele chegar lá em cima no inferir, ele tem que passar por esses 3 estágios que são fundamentais dentro de um texto, que depois eu vou exemplificar, tá? Bom, um outro aspecto que eu acho importante da gente frisar aqui e da gente até diferenciar um pouco é a questão da compreensão e da interpretação. Parece que eles estão tão juntos que parece que eles são iguais, mas na verdade a diferença entre eles é tão tênue, tão próxima, que até parece mesmo que eles são iguais, mas não são. Olhem só, a compreensão. A compreensão são as pistas contidas no texto. São as pistas gramaticais, as pistas de léxico, de sintaxe e de estrutura textual. Por isso que é importante o aluno ter domínio se aquele texto é uma fábula ou se aquele texto é, digamos, um texto jornalístico. E também é o caminho das pedras para a interpretação. Quando a gente pensa em caminhos das pedras, o que a gente pensa? Né? Quando a gente está perdido, quando a gente não sabe achar, digamos, um caminho para resolver um determinado problema. É tão bom quando alguém nos dá o caminho das pedras, tá? Então, a compreensão, ela está a serviço da interpretação. Se você faz um bom trabalho de compreensão, você vai ajudar o seu aluno, você vai dar para ele o caminho das pedras necessário para que ele atinja a interpretação, que é um processo mais subjetivo, mais pessoal e que depende de outros fatores que nós vamos ver lá na coesão. Bom, interpretação. Depende de um bom trabalho de compreensão, como eu falei, exige do leitor, no caso você, eu, os nossos alunos, né, outros conhecimentos, né? E que conhecimentos são esses? Conhecimento de mundo, de outras leituras, de outras experiências, né? Então, se o nosso aluno ele tem limitações, ou você muitas vezes percebe que ele tem essas limitações, porque você também não explora. O professor, ele é um explorador, ele é um pesquisador, ele está ali todos os dias verificando em que ele precisa melhorar, né? E também em que os alunos precisam melhorar. E aí, quando você faz essa pesquisa rápida e observa, gente, eu tenho que ensinar um determinado gênero para o meu aluno. Eu preciso fazer com que ele avance na interpretação. De onde eu tenho que partir? De onde eu tenho que partir? Essa é uma das primeiras reflexões que o professor tem que fazer, que nós vamos ver no segmento dessa aula. No próximo slide aí, além da compreensão e da interpretação, nós vamos ver um exemplo, tá? Esse exemplo que eu trouxe é um pequeno texto, tá bom? É uma afirmação, é uma citação proferida por Eduardo Portela. E nessa citação eu vou trazer um pequeno exemplo para vocês de como vocês explorariam, por meio dessa pequena citação,
o que seria a compreensão e o que seria a interpretação desse pequeno texto, tá? Então, nós temos aí o seguinte texto. Nenhum processo educacional se articula se não se motivar culturalmente, sobretudo numa sociedade de massa, onde quem educa não é apenas a escola, mas principalmente os veículos de comunicação. Nas sociedades modernas, o espaço da escola ampliou-se. Na verdade, tudo é escola. Então, o que Portela diz aí? Ele defende uma tese, não defende? Qual seria essa tese que ele defende, né? Eu acho que só com uma atividade desse pequeno texto dá para você explorar aquele descritor que é um dos mais críticos, que é fazer com que o aluno identifique a tese de um texto, tá? Vamos ver aí, depois eu volto nesse texto, mas vamos ver no próximo quais são as perguntas de compreensão e as perguntas de interpretação que você poderia fazer a partir desse texto. Olha só alguns exemplos de perguntas que buscam a compreensão, ok? Segundo Portela, o que seria uma educação de massa? Ó, por que está no nível da compreensão e não da interpretação? Porque aí, se você buscar lá no texto, você vai ver que a compreensão, geralmente, ela está explícita. Geralmente, nem sempre. Mas, geralmente, ela está escrita no texto. E você poderá encontrar a resposta dessa pergunta no próprio texto. Outra pergunta. Qual o significado de sobretudo utilizado pelo autor do texto? Olha só. Aí você vai buscar. Por que o autor usou esse termo de coesão? Isso é um termo de coesão. Por que ele é um termo de coesão? Porque ele ajuda a clarear aquilo que o autor quer comunicar. Ele contribui para tornar o seu texto coerente do ponto de vista interpretativo. Então, quando o aluno vai lá e tenta explicar por que ele usou o sobretudo, ele vai ter que ler, reler e observar que ali está uma palavra que deu um foco muito interessante para aquela mensagem. Mas ela está lá no texto, por isso que ela é uma pergunta de compreensão. Outra pergunta de compreensão. Que palavras o autor usa no texto, termos de coesão, para afirmar seus argumentos? Isso é importante, porque naquele texto anterior, nós temos algumas palavras de coesão, né, que vão ajudar o autor a afirmar os seus argumentos em prol da cultura de massa, tá? Agora vamos ver perguntas de interpretação. Olha só como é totalmente diferente de perguntas voltadas para a compreensão. A interpretação, ela vai exigir do sujeito que está lendo, né, como também do professor, algum processo que a gente chama de arte, né? Quando dizem que todo professor é um artista, não é à toa. É porque em muitas situações dentro de sala de aula, ele é um artífice da sua prática. Ele olha aquele texto e diz: como é que eu vou fazer com que meu aluno desenvolva a interpretação? E olhem as perguntas que eu trouxe. Você concorda que a escola mudou com a tecnologia? De que maneira você vê isso na sua vida? Ó, aí vai depender mais de quê? Do texto ou do sujeito? Do sujeito. Segunda, para você, o que é cultura? Por quê? Porque se o texto traz como foco a cultura de massa, ele precisa trazer o que ele entende de cultura e, a partir daí, você entra com a sua contribuição como professor ou professora. A escola do campo. Por que a escola do campo? Eu dei esse exemplo de pergunta, por quê? Porque essa pergunta ela tem a ver com a nossa realidade, né, do nosso interior amazonense. Então, a escola do campo tem as mesmas tecnologias das escolas da cidade? Sim ou não? Explique sua resposta, né? São perguntas contextualizadoras, de acordo com a realidade do aluno, e que vai fazer com que ele queira
com que ele queira, de repente, aprender mais sobre isso. Bom, nós temos aí aquele aspecto que eu disse para vocês que eu ia mostrar a diferença, né? Entre os fatores internos, dos termos de coesão, e os fatores externos. Por exemplo, nós temos como termos de coesão, são os gramaticais e os de sintaxe. E esses termos, geralmente, eles são encontrados no corpo do texto, tá? Você olha um texto, você vê que ele tem lógica, que ele tem início, que ele tem desenvolvimento e que ele tem um desfecho, ou que ele tem uma simples afirmação, mas que aquela afirmação está lógica, você compreende o que o autor quer dizer. E ali você só compreende porque ele usou termos gramaticais e termos de sintaxe, né? Por exemplo, se ele não usa bem o sujeito daquele pequeno período, o período dele vai ficar confuso, né? Se ele não usa um verbo adequado, também vai ficar confuso. Então, existem os termos gramaticais e os termos de sintaxe. A pontuação, por exemplo. A pontuação é um termo de coesão importantíssimo. E eu sempre digo que uma das formas da gente trabalhar a pontuação é fazendo com que nossos alunos ouçam, nós lermos para eles, porque nós somos a referência de leitores como professores, e, em contrapartida, leiam oralmente com mais frequência, tá? E os fatores externos, esses são mais difíceis de você medir em termos de capacidade, em termos de descritores que o aluno já possui ou não. Por quê? Porque você precisa conhecer melhor esse aluno. Você precisa ter alguma referência sociocultural de vida desse aluno, né? Então, se o aluno ler muito, ele vai ter mais fatores externos. Se o aluno ler pouco, claro que isso aí vai ficar mais limitado. Mas ele tem experiências de vida, ele tem conhecimentos do cotidiano que também são muito importantes, né, para que ele aumente a sua capacidade de enriquecer esse seu conhecimento, né, de coesão e possa fazer inferências mais profundas dentro de um texto, ok? Vamos lá. No próximo slide, a gente vai ver algum exemplo disso aí, que é uma metáfora que eu usei, tá? Que vai mostrar para a gente aquilo que eu acho que é um pensamento fundamental para se trabalhar com a língua, que é pense no texto como uma produção inacabada. Nunca pense que o texto ele tem aquela única ideia, aquela única mensagem, e que tudo que tinha que se escrever sobre um determinado assunto ou conteúdo já foi explorado, já foi sintetizado ali. Não. Um texto ele é sempre inacabado. Então vamos ver aí o que determina um texto inacabado. Vamos olhar bem para esta árvore. Vamos ver aquela seta lá no final, onde a gente vê que aquela seta lá no início, quase na raiz da árvore, né, ela está indicando para gênero e estrutura textual. Esse é um dos aspectos que o aluno precisa dominar para ele poder ir em frente. Por isso que ele está lá na raiz, tá? Reconhecer a estrutura de um texto, reconhecer o seu gênero. Em seguida, você trabalha com os termos coesivos. O que são os termos coesivos dentro de uma árvore? O que é o caule de uma árvore? Não é o que leva a seiva para a sua flora? Então, esses termos de coesão, eles são a seiva. Eles são aquilo que vai dar o caminho da compreensão para a interpretação, para você chegar lá na copa da árvore. Mas no meio do caminho não existem só aqueles termos coesivos do texto. Você tem também os termos coesivos externos. Por isso aquele galinho ali saindo, né? E esses termos coesivos externos é aquilo que o aluno domina por ele mesmo, de acordo com a sua cultura, com a sua vivência, com a sua experiência e com as suas leituras anteriores. Seguindo a seiva da árvore, você vai para a copa. Aí você tem aí algumas frutas, né? Eu fiz questão de colocar 3, porque nós geralmente damos diferentes sentidos para o meu texto. O texto é a copa.
já é o texto, já é o resultado de tudo isso. E junto com esse resultado está o significado e os sentidos de um texto. Aí, vocês sabem qual é a diferença entre significado e sentidos de um texto? Bom, geralmente o significado, ele é aquilo que é convencional, né? Todos os autores que discutem essa questão, eu aprendi uma particularmente com um educador cognitivista, estudioso, né? Como a criança aprende, por exemplo, que esse conceito está em Vygotsky, em que ele diz o seguinte, que o significado, ele é o quê? Ele é convencional. Ele é independente daquilo que o sujeito pensa individualmente. Já o sentido é aquilo que você atribui enquanto sujeito independente. Então, existem significados e sentidos. Qual é a grande dificuldade? É você chegar num denominador comum em relação aos sentidos que você atribui àquele texto. Porque o significado é muito mais fácil, porque você diz assim, o que significa a palavra amado no dicionário? Você vai lá, procura com o aluno e acha aquele significado convencional. Mas o que é amado para você? E aí vem os sentidos. Então, para você chegar no nível dos sentidos, é muito mais trabalhoso, não digo que é complicado, eu digo até que é mais gostoso de se fazer, mas é mais trabalhoso do ponto de vista didático. Porque o professor ele precisa demorar mais tempo com os alunos para colher mais sentidos do que propriamente o significado de determinada palavra, tá? Bom, a partir disso aí, nós vamos passar para uma outra metáfora que eu trago para vocês, que é, pense no texto como uma arquitetura, ok? Aí vocês pensam, poxa, mas o que é arquitetura, né? Todos nós, na verdade, somos arquitetos do nosso fazer. Nós somos arquitetos do nosso pensar. Pensem assim, vocês estão projetando a casa de vocês. Quando vocês projetam a casa de vocês, vocês dizem assim, eu vou fazer primeiro isso, depois eu vou fazer isso. Só vai dar para fazer isso por quê? Porque para eu fazer aquilo que eu queria fazer, eu não vou conseguir, eu não tenho condições. Então, eu vou ter que ir por etapas. E o estudo do texto é da mesma forma. Você não pode estudar um texto tudo ao mesmo tempo. Mas você precisa cumprir as etapas de abordagem de um texto. Porque se você cumprir as etapas, você vai conseguir explorar, nem que você explore um único texto com seus alunos, nem que você passe uma semana só naquele gênero, mas ao final você vai ver que se você pensou aquele texto como uma arquitetura, o seu aluno desenvolveu estratégias que ele precisou desenvolver, tá? Então, nós temos aí alguns elementos dessa arquitetura da casa que é importante que a gente não esqueça e que a gente vai ver lá na frente. Nós temos estratégias contínuas de ensino da língua portuguesa em sala de aula. Por que eu coloquei contínuas? Porque existem outras estratégias que nós denominamos, eu denominei, na verdade, de não contínuas, tá? Porque eu considero que são atividades que, como vocês, não são aquelas atividades que você parte de um descritor, parte de um planejamento já prescrito dentro da escola. Mas são atividades que entram no corpo desse planejamento, às vezes você planeja ou não, mas que elas entram no corpo do currículo, quando você desenvolve o currículo dentro da escola, e aí você vai perceber o quanto essas estratégias descontínuas contribuem para o conhecimento da língua. Então, nós temos aí o gênero textual, o aluno precisa conhecer a diversidade dos textos, ele precisa ter leitura de mundo e leitura de outros textos, você precisa considerar isso. Você precisa considerar o trabalho de compreensão antes da interpretação. Você precisa trabalhar, logo em seguida, o vocabulário, que é muito importante.
você precisa, além do vocabulário, trabalhar qual a relação daquele texto com o contexto, por exemplo. Do que o texto está dizendo? O que o texto está dizendo? O que esse texto tem a ver com a nossa realidade e com o que possivelmente está acontecendo no mundo, né? Você tem que trabalhar alguns conceitos que são importantes, principalmente em relação ao gênero, e realização do ciclo de atividades textuais, que é o que eu vou exemplificar agora para vocês. Ciclo de atividades de trabalho com texto, gênero textual. Muito bem. Esse ciclo de atividades, eu me baseei na minha própria experiência como professora de língua portuguesa. Isso é uma metodologia dentre outras tantas metodologias. Mas o que eu posso dizer a vocês é que essa metodologia me ajudou muito. Me ajudou, enquanto professora, a compreender que existem etapas de exploração de um texto que não podem ser rompidas. E quando a gente não rompe, quando a gente segue a sequência, os resultados são melhores. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, a identificação do gênero textual. Se você escolhe para aquela semana trabalhar a fábula ou um texto jornalístico, você vai dizer, vamos identificar a estrutura do texto jornalístico. Se for um poema, como é que um poema se estrutura? Não é o conteúdo, é a forma. A forma é muito importante. É quando o aluno olha e diz, isso é publicitário. Esse é uma fábula. Esse texto é uma narrativa descritiva, né? Então, é você fazer com que ele domine a forma, digamos assim, o desenho, a estrutura daquele texto. É o primeiro passo. Segundo passo, você, enquanto professor, quando leva um texto para a sala de aula, a primeira coisa que você pensa, como eu vou fazer a leitura desse texto? Todos nós fazemos isso. A gente tem que pensar, como eu vou fazer a leitura desse texto? Eu vou ler para os alunos vão ler, como vai ser? Né? E aí, você pensa numa estratégia de leitura. Você pode começar com a silenciosa, depois com a socializada. Você pode começar com a leitura do professor, que eu sempre fazia. Isso aí. A sua leitura como referência, depois a silenciosa e depois a compreensiva. Terceiro passo, exploração do vocabulário. Você ao se deparar com um texto bom, de boa qualidade, geralmente esses textos que vêm nos livros didáticos, a grande maioria deles são pré-selecionados por bons autores. Então, assim, nós temos bons textos. Mesmo que não tenha, você pode pesquisar e você pode levar textos interessantes e mais condizentes com a realidade dos alunos de vocês, né? Então, vejam, exploração do vocabulário. E aí, como eu fazia isso? Eu fazia antigamente, há um bom tempo atrás, fazia com que os meus alunos grifassem as palavras que eles não conheciam. E a partir dali nós íamos trabalhar o significado daquelas palavras e os possíveis sentidos. Quarta etapa, relação texto-contexto. Aí é a hora de você conversar com o texto e conversar com o aluno. É fazer com ele aquele diálogo necessário. Que as crianças, do primeiro ao quinto ano, a gente trata muito isso, a gente chama isso de conhecimento prévio, né? Você levantar os conhecimentos prévios que a criança tem, possivelmente tenha sobre aquele texto. Na verdade, é uma conversa com o autor, com os alunos, entre professor e alunos, tá? Aí nós vamos para a atividade de compreensão e logo em seguida atividades de interpretação, como eu já dei o exemplo. E aí vem uma etapa muito importante, que são as condições de produção e produção de texto. Nunca pense que você terminou uma atividade de interpretação de texto com seus alunos, fazendo a interpretação e a compreensão. Não é suficiente. A gente precisa avançar para uma etapa que vai dar início a uma outra, que é a última. Que etapa é essa? São as condições de produção. As condições de produção, elas são fundamentais por quê? Porque é ali que o aluno vai mostrar para nós se ele compreendeu aquele gênero textual, se ele é capaz
de produzir um gênero parecido, utilizando a linguagem adequada para aquele gênero, se ele tem domínio da estrutura daquele gênero, se ele usou um vocabulário adequado para aquele gênero, se ele colocou uma estrutura coesa para ter um texto coerente. Então, a produção textual seria, digamos assim, o ápice, o cume da nossa montanha de dificuldades, e que você não pode romper. Você geralmente passa para um outro gênero e esquece uma etapa importante, que é a produção e correção. Então, se você completa esse ciclo, eu digo a vocês que vocês estão fazendo um ótimo trabalho de compreensão e interpretação. Bom, agora nós temos estratégias descontínuas, pontuais de ensino-aprendizagem da língua portuguesa. Gente, isso aqui que eu coloquei é para mostrar para vocês que nem sempre as atividades contínuas, né, somente elas é que ajudam a melhorar o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa dentro das escolas. Existem outras atividades que estão lado a lado com essas atividades contínuas e que muito contribuem para que professores e alunos, né, possam melhorar a sua aprendizagem da língua. Então, vamos lá. Primeiro deles, projetos de leitura, teatro e artes na escola. Essas 3 atividades, que algumas escolas já fazem, elas contribuem muito para a interpretação e para a compreensão de textos. Simulados. Os simulados que a gente realiza, eles não são contínuos, mas eles têm um objetivo. Os simulados, qual é o objetivo deles? Nos mostrar onde nossos alunos precisam melhorar. E, consequentemente, onde também, como professores, a gente precisa melhorar para dar uma melhor, digamos assim, uma aula mais adequada para que possa atingir aquele objetivo de aprendizagem. Atividades de oralidade e de escrita em que os alunos sejam valorizados como autores. Isso é muito importante. Nós temos concursos estaduais, interestaduais, municipais, né, onde o aluno é leitor, onde o aluno é produtor de texto, né? E não só isso, né? A partir do momento que você coloca esse aluno como autor do seu texto, você dá a ele a oportunidade de mostrar que a escrita é mais do que uma reprodução. A escrita é uma manifestação de autoria. Ditados lúdicos. Por que eu coloco isso? Porque ditado geralmente é considerado, por alguns professores, não são todos, né, como uma atividade, digamos assim, ultrapassada, mecânica. Mas, na verdade, o ditado tem a sua proficiência, né? Porque o ditado, de certa forma, da forma como ele é trabalhado dentro da sala de aula, ele ajuda muito na questão da ortografia, principalmente, na questão da pronúncia de determinadas palavras e da escrita. Leitura de textos pelos professores em sala de aula, que eu considero fundamental, e que não pode ser uma atividade contínua, porque o professor ele tem limitações com a sua voz, a gente sabe disso, mas que ele estipule no seu planejamento momentos em que ele possa produzir esse tipo de atividade. Música, leitura, né, e interpretação dessas músicas, dessas letras, filmes, sínteses, debates, jogos de frases sobre um determinado texto para que eles possam montar, porque assim eles vão trabalhar coerência, coesão, né, pontuação. Você pega assim uma frase, um período, onde tem início com letra maiúscula, né, onde tem, digamos, uns 3 verbos, vírgula, ponto seguido ou ponto final, você monta um quebra-cabeça, vários quebra-cabeça, forma equipes dentro da sala de aula e pede para eles irem montando, jogando com a pontuação, jogando com a letra maiúscula, etc, etc. Tá? Por fim, eu trouxe um texto, né, para que a gente possa exercitar, digamos, esse ciclo de atividades. Vamos tentar fazer isso, eu aqui no quadro, e vocês aí me acompanhando, tá? Para ver se a gente consegue trabalhar com esse pequeno texto, algo que foi fundamentado durante o decorrer da aula. Então, segundo aquele nosso ciclo de atividades, tá? O que a gente teria que fazer primeiro dentro de um texto? Identificar o quê?
a estrutura desse texto. Dizer que texto é esse. Então, vamos lá. Então, para a gente identificar, primeiramente, esse ciclo de atividade, a primeira coisa que a gente tem que fazer dentro de um texto é verificar o seguinte, qual é a estrutura desse texto. Para você saber a estrutura de um texto, você tem que ler o texto. Você, enquanto professor, primeiramente precisa ler. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que fazer é ler. O título do nosso texto é O Mês da Moleza. Neste mês de janeiro, reforça-se um estranho orgulho nacional, o ócio. Tacitamente foi decretado: até o carnaval, nada de grandes esforços. Cria-se uma espécie de feriadão, batizando janeiro como mês da moleza, o que só vem dar sequência a esse festival de feriados e emendões que está afetando a produção nacional. Quanto menos se trabalha, menor a renda, menor a riqueza. Todos ficamos mais pobres. Tudo isso com o discreto apoio de muitas autoridades que também resolvem descansar, relaxar, apesar de toda a crise brasileira, na convicção de que o Brasil é o país do carnaval. Então vejam, esse é o nosso texto, O Mês da Moleza. Já identifiquei. Que tipo de texto é esse, gente? Olha o suporte. Qual é o suporte desse texto? Visão 17/1/1983. Visão é o quê? O que é a visão? A visão é uma rede que comunica. Está no nível da comunicação jornalística, é uma revista. Se um texto está numa revista, ou ele é publicitário, ou ele é jornalístico. Pelo teor do nosso texto, a gente sabe que ele é um texto jornalístico, correto? Qual é o segundo passo naquela sequência? É a leitura. A leitura que nós vamos fazer desse texto. E ao fazer esse texto, olha só, prestem atenção. Quando a gente começa a ler o texto, e a gente sabe que ele é um texto jornalístico, o terceiro aspecto que tem que ser trabalhado com os alunos é o vocabulário. Então, vamos lá. Quais seriam as palavras desse texto, né, que possivelmente os alunos não dominam? Então, eu vou colocar aqui ócio, tacitamente, possivelmente os alunos não conheçam, decretado talvez, né? Cria-se uma espécie de feriadão, batizando janeiro como mês da moleza, que só vem dar sequência a esse festival de feriados e emendões. Vamos colocar aqui emendões pelo sentido conotativo, pelo sentido de figura de linguagem que ele nos traz, que está afetando a produção nacional. Quanto menos se trabalha, menor a renda, menor a riqueza. Todos ficamos mais pobres. Tudo isso com um discreto apoio de muitas autoridades, discreto talvez, também resolvem descansar, relaxar, apesar de toda a crise brasileira, convicção de que o Brasil é o país do carnaval. Então, estas palavras grifadas seriam, na minha concepção, algumas que os alunos teriam dificuldade em significar. Então, nós teríamos que trabalhar esse vocabulário com eles. Daí, passando isso, passou pela estrutura, passou pelo vocabulário, a gente dá sequência ao gênero, né, para identificar a compreensão, a interpretação e os termos de coesão. Eu vou só grifar alguns termos de coesão importantes. Ó, neste mês de janeiro, que indica tempo, reforça-se um estranho orgulho nacional, foi decretado até os 2 pontos, tá? Os 2 pontos aqui, eles são importantes porque eles vão dar uma sequência, né, de explicação, né? Cria-se uma espécie de feriadão, batizando janeiro como mês da... O que só vem, o que é um pronome que está relacionado com o termo anterior, e isso é um termo de coesão importante para ser explorado, só vem dar sequência a esse festival aqui, esse pronome que está aí
acompanhando o festival de feriados e emendões, que está afetando, olha aqui mais uma vez o que, como conjunção explicativa, né? Quanto menos, olha aqui, que vai indicar uma comparação, ó, quanto menos se trabalha, menor a renda, né? Menor a riqueza, todos ficamos mais pobres. Tudo isso aqui, ó, tudo isso, ele nos dá um término. É como se esse tudo isso sintetizasse tudo mais que foi dito do texto, com um discreto apoio de muitas autoridades que também resolvem descansar, relaxar, apesar de toda a crise brasileira, na convicção de que o Brasil é o país do carnaval. Outra coisa que a gente pode explorar é o sentido das aspas numa citação, ok? Fora isso, a atividade de compreensão seria a parte mesmo dessas palavras grifadas como termos de coesão, que vão contribuir para a coerência, né, do texto, para o entendimento, e depois explorar o que está implícito aí. Ou seja, o que o autor, na verdade, desse texto, quis passar para a gente. Qual é a mensagem que está implícita aí, né? Que é o mais importante, porque ele faz uma comparação de janeiro com o mês da moleza, e aí os alunos vão dizer, de repente, mas por que ele compara janeiro com o mês da moleza? Quando você começar a explorar o vocabulário do texto, como ócio, por exemplo, ele vai começar a entender, porque ele vai relacionar ócio, né, digamos, com moleza, né, com relaxar, com descansar, mas não é bem assim, né? E vai relacionar também com aqueles feriadões, com aqueles emendões, que todo mundo descansa, né? Fica feliz e fica à vontade. Bom, gente, esse texto final foi para exemplificar um pouco daquele ciclo de atividade que eu coloquei como fundamental para nós trabalharmos a língua portuguesa. Eu espero ter comunicado, é claro que o tempo passa muito rápido, mas assim, eu espero ter comunicado aquilo que intencionalmente, né? Intencionalmente, eu pretendi comunicar a vocês. Eu espero que ajude-os, né? No decorrer das atividades de vocês como professores em sala de aula, e estamos aqui para contribuir sempre que necessário, tá? E observem, todas as sinalizações que eu dei, tanto do ciclo de atividades como os descritores que eu trouxe, são importantes para a gente otimizar o ensino da língua portuguesa, melhorar nas nossas escolas do estado do Amazonas. Muito obrigada. Bom dia a todos. Queremos desde já aqui agradecer a oportunidade, né, que a Editora Moderna nos está dando, para que junto aqui possamos discutir um pouco sobre os descritores da Prova Brasil, fazer uma discussão teórica e prática, né, sobre esses descritores, sabendo que só a partir de uma reflexão, a partir das teorias e das práticas, podemos realmente trabalhar esses descritores da maneira que realmente possa contribuir com a formação cognitiva dos nossos alunos, ok? Então, hoje nós vamos trabalhar, vamos discutir alguns descritores, tanto do 4º e 5º ano, como alguns descritores de 8º e 9º ano da Prova Brasil na área de matemática, tá certo? Na mesa você tem alguns materiais que a gente vai estar aqui apresentando também ao longo da nossa conversa aqui com vocês, tá certo? Então, observe bem, os descritores que nós estamos aqui trazendo para vocês nessa manhã, nós fizemos também até aquela divisão, espaço e forma, né? Tratamento da informação, números e operações, que são os eixos que a Prova Brasil traz dos conceitos, dos conteúdos matemáticos. Então, dentro de espaço e forma, nós trouxemos aí 4 descritores para a gente
discutir aqui com os professores a nível de 4º e 5º ano. O descritor 1, o descritor 2, o descritor 1 trabalha com localização e movimentação. Eu estou botando de uma forma bem resumida, tá? Localização e movimentação. O descritor 2, poliedros e corpos redondos. O descritor 3, polígono, triângulos, também fala um pouco de ampliação. E o descritor 4, quadriláteros, que eu coloquei quadriláteros, conceituação e inclusão. Ok? Então, veja bem, o descritor 1, a ideia por trás desse descritor é que você possa colocar o menino, o estudante, diante de situações em que ele tenha que se movimentar ou localizar um objeto ou uma residência ou uma instituição qualquer, por exemplo, num mapa, né? E aí, geralmente, essas questões vêm trazendo um mapa qualquer, aonde você tem que, às vezes, a partir de um ponto de referência, né, se situar dizendo, olha, como é que eu chego em tal local, se eu tenho que virar a primeira direita ou virar a segunda à esquerda. Então, você tem que ter essa ideia de localização espacial, ou seja, como eu me coloco no espaço. Então, você vê que tem aí, na sequência, um mapazinho, olha. Essa questão aqui, veja, a partir de um mapazinho desse aí que você possa fazer, professor, você pode dar várias orientações para os seus alunos sobre a questão das ruas que tem aí. O mapa tem o nome das ruas, então você pode colocar, olha, se eu estiver aqui em tal local e você posiciona o estudante de tal forma que, se eu estou aqui nesta rua e quero ir para a rua tal, qual o trajeto que eu posso pegar? Como é que será essa minha localização? E deixa o menino, ele pode verbalizar isso, pode falar, pode escrever sobre esse trajeto. Então, o descritor 1, tá, de espaço e forma, é basicamente isso. Localização, movimentação, tá, de pessoas, objetos, em mapas ou em qualquer tipo de malha que eles dão. Tá? Ele usa até um termo croquis, né, e outras representações gráficas. Tá certo? Eu vou estar trazendo aqui, para você perceber, além dos materiais que a gente vai apresentar, eu estou trazendo algumas questões a nível de Olimpíada Brasileira de Matemática. Eu tenho sempre falado para os professores que muitas questões da OBMEP podem ser utilizadas por professor, né, na sala de aula para trabalhar algumas ideias, conceitos matemáticos. Então, por exemplo, nós temos aqui, né, aí em tela, um problema do OBMEP, em que ele fala aqui, ó, e aí veja, aparece também, eu digo que é até um probleminha meio interdisciplinar, porque aparece a Rosa dos Ventos aí, né, com o norte, sul, leste e oeste, e aí ele vai dizendo, olha, Carlos pode ir de sua casa à escola andando aí 3 quilômetros para o norte, 2 para o oeste, e aí no final, né, ele quer saber, quando ele fizer todo esse movimento, para ir de sua casa à escola em linha reta, Carlos deve andar o quê? Então, se você fizer uma malha quadriculada e pega um ponto desse da malha, como se fosse a casa do Carlos, e aí cada ponto de interseção na sequência, seja esse 1 quilômetro, se você fizer isso, ó, 3 quilômetros para o norte, anda 3 pontos. Aí depois, se você fizer isso no final, você vai ter um ponto que você vai ver a distância que ele está do ponto inicial e aí você tem a resposta. Ou seja, eu posso trabalhar esse descritor 1 também com malha quadriculada, tá certo? Então, esse descritor 1 é um descritor bastante interessante, até do ponto de vista matemático, geográfico também, por que não? Tá bom? E aí a gente passa para o descritor 2. O descritor 2, gente, veja, já tem na tela aí, vocês estão vendo uma figura que basicamente é uma figura que eu trouxe ela, mas como ela já está na tela, eu nem vou mostrar, né? Mas assim, veja, eu tive um trabalhozinho aí, eu digo que o professor ele tem que, né, ter um trabalhozinho de vez em quando, de desenhar todas essas figuras aí, olha, do jeito que vocês estão vendo nessa cartela, tá? Então, o que é que nós temos aí? Nós temos várias formas aí, e nós temos formas tridimensionais e formas
bidimensionais, ou seja, a forma plana e a forma espacial. Porque o descritor 2, ele vai dizer que eu tenho que identificar propriedades comuns e diferença entre poliedro e corpos redondos. O que são os poliedros? O que são os corpos redondos? Então, é importante, e também saber relacionar a forma tridimensional com a forma planificada dessas figuras. Então, nesse joguinho aí, que a gente pode fazer em forma de jogo. Veja que eu tenho aí ao lado, eu tenho numerado de 1 a 6 e embaixo eu tenho numerado de 1 a 8. Eu posso usar dois dados, um de 8 faces e um de 6 faces. E aí, quando eu jogar esses dados, eu olho para o dado de 8 faces nessa parte de baixo e o dado de 6 faces nessa parte vertical aí à esquerda. Então, o que acontece? Cai, por exemplo, no dado de 8 faces, 4, e no dado de 6 faces, 1. Eu vou para essa interseção aí, ó, e vou olhar que eu tenho aí um prisma pentagonal. Então, o professor, ele pode discutir com o aluno, primeiro, que figura é essa? Nome das figuras. Quantas, por exemplo, faces, quantos vértices, quantas arestas tem essa figura, que são os elementos também dos poliedros. E aí, veja, o 4 e 1 é uma figura tridimensional. Onde está o par dela planificado dessa figura? E aí o estudante vai ter que dar outra coordenada do par, né, da planificação dessa figura 4 e 1 aí, olha. Então, é um joguinho bem interessante, né? Claro, junto com essa outra discussão do nome das figuras, dos elementos dessa figura, quantos faces, quantos vértices, quantos ela tem. Então, vai ser bastante significativo para o estudante esse material, tá bom? O descritor 3, gente, é um descritor que tem bastante coisa no descritor. Quando a gente lê o descritor, diz assim, identificar propriedades comuns e diferença entre figuras bidimensionais, pelo número de lados, pelo tipo de ângulo e tudo mais. Então, nós colocamos aí tudo que está incluso dentro desse descritor, como a ideia de polígono, a classificação, a questão do polígono, o que é um polígono regular, a questão do triângulo, da classificação quanto aos lados, né, e quanto aos ângulos, a questão de eixo de simetria, a questão da rigidez triangular, composição e decomposição de figura, paralelismo, perpendicularismo e concorrência. E aí a gente vai mostrando um pouquinho de cada ideia do que é isso aqui, porque a gente precisa ter ideia do que esse descritor trabalha para poder até planejar uma aula que trabalhe essas ideias, esses conceitos matemáticos. Então você vê aí que eu tenho na próxima cartela aí, nós temos lá o polígono, né? O que é um polígono? Uma figura unidimensional formada por linhas fechadas e simples. Portanto, se é formado por linhas, o círculo, a circunferência não é considerado polígono, tá bom? E aí, veja bem, e aí é importante que já no 4º e o 5º ano o menino entenda também qual é a diferença entre polígono e região poligonal, tá? Polígono é só as linhas. Então, nessa figura que você tem dois triângulos aí, ó, um que está só a linha negrita, esse é o triângulo. A outra que você tem a linha em negrita e pintado dentro de marrom, por exemplo, se eu conto a parte interna também, então é uma região triangular. Aquele triângulo, então, é só aquela linhazinha, a gente pode pensar naquele cara que vem de cascarinho com um triângulozinho batendo, o triângulo é só aqueles ferrinhos lá, tá bom? Então tem essa diferença. Ainda, voltando sobre o polígono regular, olha só. Polígono regular é uma figura plana que possui lados, todos os lados e todos os ângulos internos congruentes. Então, quais são as principais figuras regulares que nós conhecemos? Por exemplo, a principal que é conhecida é o quadrado. O quadrado é um polígono regular. O triângulo, a gente tem chamado triângulo equilátero, que também é um polígono regular, e qualquer outro polígono que todos os lados tenham a mesma medida, como a gente tem aí o exemplo, um hexágono regular, né? Se tem todos os lados com medidas iguais, a gente chama de polígono regular, tá certo? Ainda em relação, no mesmo descritor, eixo de simetria, olha só, trabalhar as construções dessas figuras, né?
E tentar também a ideia de construir, mesmo uma criança mesmo, o menino mesmo trabalhando, riscando, vendo primeiro o que é um eixo de simetria de uma figura. Então, ó, seria uma reta que corta essa figura em duas partes iguais, que se eu dobrar essa figura, elas vão se sobrepor uma sobre a outra. Tá? Então, digamos aqui, digamos que essas duas mãos aqui são exatamente iguais. Então, se eu virar uma sobre a outra, vai cair exatamente igual uma sobre a outra aqui. Ó. Então, eu tenho bem no meio aqui um eixo de simetria. Então, quando a gente volta para as figuras lá, olha só, o quadrado, você vê quantos eixos de simetria tem o quadrado. Olha, dá até para fazer, o professor mostra alguns e depois pergunta outro para os meninos. Você percebe aí que o quadrado tem 4 eixos de simetria. O triângulo equilátero tem 3 eixos de simetria. O triângulo isósceles tem 1 eixo de simetria. Olha só. O triângulo escaleno não tem nenhum eixo de simetria. O losango, por exemplo, tem 2 eixos de simetria. O trapézio isósceles possui 1 eixo de simetria. E assim vai. Por exemplo, a gente pode perguntar para o aluno a partir do que é falado, por exemplo, o paralelogramo tem eixo de simetria? E aí deixa o menino pensar, analisar, até tentar lá desenvolver e responder. Então o professor trabalha alguns explicando o que é simetria e pede para o aluno fazer uma investigação se os outros polígonos, se tem, o que tem, quantos tem e o que não tem, por que não tem. Tá? Então vai estar trabalhando sobre a simetria. E em relação à posição relativa das retas, né? Porque quando você olha as figuras, por exemplo, você olha um retângulo, por exemplo. Os lados dos retângulos, né, são 2, a gente pode dizer que são 2 segmentos de reta perpendicular. Eles formam um ângulo reto. Tá? Já, por exemplo, a ideia de concorrência, os lados do losango, por exemplo, se você analisar, se você prolongasse esses lados do losango, você vai ter a ideia de retas concorrentes. E se você olha para os lados paralelos, né? O que são lados paralelos? Então nós temos, para a maioria das figuras, nós temos lados opostos paralelos dessas figuras aí, ó, para a gente entender então o que são retas paralelas. Retas paralelas, retas perpendicular, formando ângulos retos, e retas concorrentes, formando tipo um xizinho, isso de retas no plano. Ok? Então, no papel dá para você fazer isso e atrelado até as ideias também das figuras. Em relação ao descritor 4, nós temos uma situação interessante, por exemplo. Se você pergunta hoje para muito estudante os conceitos, o que é um quadrado, o que é um retângulo, o que é um losango, você vai ver muitas informações desencontradas, tá? Então, é importante trabalhar essa ideia. Tá? A gente tem um autor chamado Luiz Carlos Paes, que ele diz o seguinte, no ensino da geometria, no caso aqui nosso espaço e forma, você precisa trabalhar com a ideia do conceito, do desenho e do objeto concreto. São 3 coisas que você tem que trabalhar em geometria. O conceito, o desenho e o objeto concreto. Então, no caso do conceito, por exemplo, olha só, vamos observar se você não já pensou, por exemplo, alguém perguntou o que é um quadrado para você. Você diz assim, é uma figura que tem 4 lados iguais. Mas veja, quando você fala isso, você não está definindo quadrado. Você está definindo o losango. Observe bem aí. Vamos definir logo primeiro aqui o retângulo. Olha só. Quadrilátero, plano e convexo que possui os 4 ângulos iguais. O retângulo focaliza só os ângulos iguais. O losango, quadrilátero, plano, convexo que possui os 4 lados iguais. Olha só. O losango focaliza só os lados. Veja então que o quadrado ele é tanto um retângulo quanto ele também é um losango, porque ele se encaixa nesses 2 conceitos. Então a ideia de inclusão é isso. Eu só posso entender essa ideia de inclusão se eu entender a ideia conceitual de cada um deles. Tá? Então, portanto, o quadrado é um retângulo e o quadrado é um losango. Ainda, né? Quando você define o quadrado, você vê o seguinte, ó, é um quadrilátero, tá? Plano convexo que possui um par de lados. O quadrado aqui. Plano convexo que possui 4 ângulos e 4 lados iguais. Opa! Aí quando a gente vê a definição de quadrado, a gente percebe que o retângulo não se encaixa nela. O losango também não se encaixa nela.
Tá? Então, portanto, o retângulo e o losango não são quadrados. O paralelogramo, veja, quadrilátero plano convexo que possui os lados opostos paralelos. Então, qualquer quadrilátero que possui os lados opostos paralelos é um paralelogramo. Portanto, se encaixa aí o retângulo, o quadrado e o losango. E dos quadriláteros, o que tem um conceito um pouco mais controverso é o trapézio. Tá? Por quê? Você tem duas correntes conceitual do trapézio. Nos outros não tem problema nenhum, mas no trapézio, você percebe aí, ó, tá um ao lado do outro as figuras aí. Primeira definição de trapézio: quadrilátero plano e convexo que possui um par de lados paralelos. Olha só, possui um par de lados paralelos. Dentro desse conceito, todas essas figuras em azul aí embaixo, olha só, o retângulo, o quadrado, o paralelogramo e o losango são considerados trapézio dentro desse conceito. Mas se eu considerar o trapézio como sendo um quadrilátero plano convexo que possui apenas... Olha só que a mudança desses conceitos aí é apenas na palavra apenas. Se possui apenas um par de lados paralelos, então veja bem, se eu aceitar o segundo conceito que eu li aqui de trapézio, nenhuma dessas outras figuras pode ser considerada trapézio, tá certo? Então, essa questão conceitual acho que é importante a gente trabalhar. E quero dizer aqui que a Prova Brasil, o próprio MEC, nas suas orientações, ele pede para que o conceito de trapézio seja aquele primeiro conceito, o professor tem que estar atento ao primeiro conceito de trapézio, tá? Que eles estão dentro das orientações do MEC, tá bom? Grandezas e medidas. Olha só, na realidade a gente não vai se demorar muito nesses descritores, mas nós temos 3 descritores. Um descritor que trabalha com transformação de unidade de medida, que a gente vai mostrar aqui um material que eu acho que é importante. O descritor, esse é o descritor 7. O descritor 9 é um descritor que trabalha com duração de intervalo de tempo. E o descritor 12, que trabalha com cálculo estimativa de área de figuras planas em malhas. Tá? Então, veja bem. O descritor 7, olha só. Eu trouxe aqui eu tenho um desenho dessa tabela aí, tá? Na cartela tem um desenho dessa tabela aqui estruturada. Mas olha só, você com essa tabela, com essas pecinhas aqui, ó, com pecinhas numeradas aqui, ó, tá? Você pode trabalhar qualquer transformação dentro dessas unidades de medidas aqui, ó. Lembrando que é importante que o estudante conheça as unidades de medida padrão. Por exemplo, aqui no caso, nessa primeira linha aqui em cima, nós temos as unidades de medida de capacidade, onde a principal é o litro. Depois nós temos aqui na segunda linha de cima para baixo a unidade de medida de massa, tá? Que é o grama. E na terceira linha de cima para baixo, a unidade de medida de comprimento, onde a principal é o metro. Então, veja, estão todas juntas aqui, porque a ideia básica para transformação de todas essas unidades de medida, de qualquer uma dessas linhas que nós estamos falando aqui, é sempre a mesma. Então, se você tem, ó, aí também no meio do material tem uma vírgulazinha, olha só. Eu vou tentar fazer aqui uma transformação aqui, ó. Imagine que eu tenho 2 metros e quero transformar, só para a gente entender aqui, ó. 2 metros, quero transformar para centímetro. E aí, olha só, está aqui o 2 no M. Essa vírgula ela vai começar sempre na casa, a unidade eu quero transformar, então eu quero transformar metro. Então a vírgula começou aqui no metro, olha só. E estou indo para centímetro. Então, de metro, decímetro, centímetro. Então, eu completo isso aqui, ó, com 0. Por isso que eu tenho que ter 6 pecinhas zeros aqui, ó. Completou, foi até centímetro, 0 foi. Aí eu tiro a vírgula daqui, do 2 aqui, ó, e ponho aqui em centímetro, onde eu queria transformar. E aí, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 200. Então, 2 metros corresponde a 200 centímetros. Feita a transformação. Gente, esse material aqui... Olha, o aluno com material desse aqui e fazendo várias atividades, ele vai aprender esse processo de transformação muito fácil. Processo esse que muitos professores e até estudantes têm dificuldades, tá? Então, é um material que a gente considera bastante significativo, ok? Tem um exemplo aqui, mas aí a gente pode passar as cartelas, que a gente vai só mostrando, olha só, tá aí o material todinho, ó, que é necessário. Depois eu estou dando um exemplo aqui, ó,
de transformação de 0,2 metros para centímetro. Eu peguei uma outra transformação e aí eu fiz o mesmo esquema que foi aí, ó. Coloquei o 0 e a vírgula no metro, coloquei o 2 depois da vírgula, cada casa só pode ficar um número, e depois até centímetro eu completei com o 0 e aí tirei a vírgula que estava em M e passei para cm, olha só. E aí ficou 0,20 ou simplesmente 20. Então, essa tabelinha eu tenho usado com professores, em formação de professores, e realmente o resultado tem sido bastante positivo, tá certo? Em relação ao descritor 9, olha, eu trouxe só um probleminha, porque, gente, esse descritor 9, a gente só pode problematizar mesmo a questão de duração de uma coisa, de intervalo de tempo. Um filme começou tal hora, terminou tal hora, quanto tempo durou? Ou seja, é um descritor que não tem, mas mesmo assim, tem alguns probleminhas na UBMAP bem interessante, olha só, esse aqui, ó. Para assar um frango são necessários 15 minutos para aquecer o forno, 15 minutos para aquecer o forno e mais 12 minutos para assar cada meio quilo de frango. Olha só. Paula comprou um frango de 2,5 kg. A que horas ela vai ligar o forno para que o frango fique pronto às 20 horas? Então, ou seja, os problemas da UBMAP, eles são mais ricos do que os problemas da Prova Brasil. Por quê? O problema da Prova Brasil, ele pede só o seguinte, o filme começou tal hora, terminou tal hora. Quanto tempo durou? O da UBMAP ele exige um pouquinho mais de raciocínio. Mas não é complicado, tá, gente? Não é complicado. Passando para o próximo descritor, olha só, descritor que envolve área. Eu também, geralmente essas questões do descritor 12, a gente vê uma malha quadriculada, aonde o menino simplesmente tem que contar. Nas questões mais simples, ele tem que simplesmente saber contar a quantidade de malha quadriculada. Mas observe bem, eu trouxe uma questão do UBMAP aí, que eu estou trazendo para vocês. Observe, ele diz que cada quadrado desse aí é 1 centímetro quadrado, né? E aí ele quer saber a área do polígono que está pintado aí em marrom aí, ó. Observe bem que eu tenho aí um quadrado inteiro aí no meio e eu tenho mais 4 metades de quadrados aí pintados, olha só. Então, um quadrado mais 4 metades, eu tenho mais 2 quadrados aí, ó. 4 metades dá mais 2 quadrados. Então, 1, 2, 3. E aí, se você ver esses triângulozinhos aí que estão com essas setazinhos aí, ó. 4 triângulozinhos desse aí dá mais uma metade. Então, dá 3,5. Então, seria a alternativa D aí, olha. Tá? Então, é só contar direitinho, organizar a ideia, né? Sabendo que um quadrado desse é 1 centímetro quadrado, então tudo pintado aí dá 3,5. 3 quadradinhos e meio. Ok? Ainda tem mais um probleminha do UBMAP aí. Eu quero mostrar, olha só. Também é só contagem, tá bom? Também é só contagem aí. E aí a gente pode passar. O descritor sobre números de operações, olha só, são 4 descritores aí, o 13, o 14, o 15 e o 16. Todos eles estão relacionados a uma mesma ideia, o mesmo conceito, gente, que é trabalhar as questões das características do sistema de numeração decimal, a questão da decomposição. Aliás, só tem um que é localizar números naturais na reta, esse descritor é muito simples. Os outros são decomposição de números naturais nas suas diversas ordens e composição e decomposição na sua forma polinomial. Eu trouxe aqui uma tabelinha que eu digo para você que se você trabalhar essa tabelinha com seu aluno, ó, ela está dividida em classes, observe, classe das unidades simples, classe dos milhares, cada classe dividida em 3 ordens, unidade, dezena e centena, e aí nas outras de baixo, olha só, por qual valor é multiplicado cada número nessas ordens, ok? Então, aquela ideia que nós falamos aqui, você pode até usar o mesmo material, olha só. Eu vou tentar aqui. Se a gente pedir para um aluno analisar bem isso aqui, ó, acho que ficou melhor. Então, nós temos aqui, ó, esse número, ele está aí, ele tem duas classes, a classe das unidades simples e ele também pega a classe dos milhares. E aí ele tem, né, nas unidades simples, uma unidade, 2 dezenas, uma dezena, 3 unidades, uma dezena e 7 centenas e 2 unidades de milhar, tá? Bom, se você for fazer esse aqui, você pode
ir destrinchando, olhando por esses valores que ele está aqui, ó. O 3 você multiplica com 1, o 1 você multiplica por 10, o 7 multiplica por 100 e o 2 multiplica por 1000. Eu tenho um exemplo aqui, né, de como essa tabela pode ser estruturada. Pode passar aí leitura escrita, pode passar a tela. Aí, aqui. Esse exemplo do escritor 16, olha só. Reconhecer a composição e decomposição de uma... Então, 2145, eu vou até aqui, 2140, eu vou fazer aqui. Olha só. Se você olhar, né, esse 2, então vai ficar 2 vezes 1000, mais 1 vezes 100, 4 vezes 10 e 5 vezes 1. Essa estruturação, aí pode voltar para lá, para aquela... Aí, ó. Então, eu tenho 2000, primeira organização, 2100 mais 40 mais 5. E o que é esse 2000? Olha só, 2 vezes 1000, o 100, 1 vezes 100, o 40, 4 vezes 10 e o 5, 5 vezes 1. E aí, veja essa organização final aí, gente, que é o que a gente chama de representação ou representação polinomial do número. Então, que é ele representado com as suas adições e suas multiplicações pelas suas potências de base 10, olha só. O 1000 se transforma em 10 elevado à terceira, o 100 em 10 elevado ao quadrado, o 10 fica 10 elevado a 1 mesmo, e o 1 é o 10 elevado a 0. Então, veja aquele número 2145 na forma polinomial dele, é essa última aí de baixo aí, ó. Tá? Então, é importante trabalhar as coisas daí. E aquela tabelinha que eu mostrei para vocês pode ser bastante útil. Números e operações, eu acho que o último descritor que a gente vai discutir é sobre frações e seu significado. Geralmente, a Prova Brasil trabalha com simplesmente a relação parte-todo. E aí, o que eu gostaria de dizer sobre isso é que a gente possa trabalhar com os nossos alunos atividades em que, claro, algumas em que o inteiro está dividido em partes iguais. Mas eu gostaria que a gente começasse a forçar um pouco mais nesse processo a mente dos nossos estudantes e dizer o seguinte para ele, ó, quando o meu inteiro não está dividido em partes iguais, como é que a gente pode fazer? Ora, a ideia é que eles aprendam a dividir. Então, nós temos aí 3 exemplos aí, olha só. Se eu quisesse saber, essa parte que está pintada em negrito nessas figuras, representam qual fração da figura toda, olha só. E aí, observe, passando adiante, na próxima cartela a gente vai... Olha só como foi feita a divisão aí, ó. Então, eu olho para o primeiro quadradinho à esquerda minha aqui, e vejo que eu tenho 4 quadradinhos pintados no meio de 16. Então, eu vou ter 4 16avos, que simplificando, né? 4 por 4 dá 1, 16 por 4 dá 1/4 esse do primeiro. O segundo aí, veja bem, eu poderia dividir só em quadrado, mas eu tenho que pensar em triângulos, porque eu tenho dois quadrados e um triângulo. Ó. Pensando só em triângulo, divisão de triângulo, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. De quantos? Veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em cada quadradinho desse aí, divide-se em 2 triângulos. Então, 4 vezes 8, 32. Então, eu tenho 5 sobre 32 avos desses triângulos aí, ó. Tá? Pensando na divisão todas triangular, ok? E a última figura é uma questão da OBMAP também caiu essa questão aí, ó. A mesma coisa se eu olhar para os triângulos, olhar para a figura e dividir só em triângulos, mas eu posso pensar em quadrado também, porque se eu contar esses triângulos em negrito, ó, cada par de triângulo desse dá um quadrado. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai dar 4 quadrado, 4 sobre 16, que é a mesma resposta do primeiro que eu dei lá. 4 16avos corresponde a 1/4. Tá? Então, esse tipo de problema precisa ser trabalhado com nossos alunos, ok? Pensando nos descritores do 8º e 9º ano, nós trouxemos alguns aqui para discutir. Veja bem que
Alguns dos descritores de oitavo e nono seguem também os descritores do quarto e quinto. Por exemplo, ó, localização e movimentação, que nós já falamos, a questão dos poliedros e corpos redondos, o descritor 1, o descritor 2, de quarto e quinto e de oitavo e nono, são praticamente os mesmos descritores. O 3 já começa a modificar, porque já começa a aparecer o quê? Classificação de triângulo, nós já vimos também, mas segmentos notáveis do triângulo. Quais são os segmentos notáveis do triângulo? Por exemplo, a mediana, o que é a mediana? O que é a altura? Né? Então, o que é a bissetriz? É importante que o estudante conheça esses elementos aqui. E também trabalha a soma dos ângulos internos do triângulo. Ok? Então, olha só, eu trouxe alguns probleminhas aí, olha só. Só para observar, se eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, olha só. Então, onde está faltando aí, eu posso colocar 3 ângulos ali, A, B e C, né? E sei também que eles formam uma meia-luazinha que dá 180, e aí é só somar tudo e igualar a 3 vezes 180, né? Isso são 3 triângulos. Então, ali você chega rapidinho no resultado também dessa questão. Pode passar. O descritor 5, ele já é um... Olha, esse descritor, eu indicaria para você pegar um papel quadriculado e trabalhar com eles bem uma atividade, eu digo uma atividade de investigação. Porque, pense bem, olha só, imagine que eu tenho um retângulozinho aí, o primeiro retângulo menor aí, com a dimensão 2 por 3 aí, ó, que nem nós temos na figura. Se eu ampliar, as duas dimensões desse retângulo, tá? Então vai passar de 4 para 6, olha só, vou ter um outro retângulo, 4 para 6. O que acontece com a área e com o perímetro dessa figura? Gente, dá uma atividade investigativa, por quê? Porque o professor não precisa falar o que o descritor está falando aí, ó. Então tem que perceber essa questão. Veja, o fator K aí, no caso, seria 2, porque ele dobrou, multiplicou por 2 as duas dimensões. E aí, dessa forma, olha, o perímetro é multiplicado por K. O perímetro inicial dessa figura, se você for ver, dá 10. Se eu tomar cada quadradinho desse com 1 centímetro, tá? E aí, você percebe que, tanto nas duas figuras, o outro perímetro vai ser o perímetro inicial multiplicado por K, e aí é importante o aluno fazer isso na prática, na malha quadriculada. E a área fica multiplicado por K ao quadrado. Olha, o K, lembre-se, é 2, porque dobrou. 2 ao quadrado é 4. Então, se a área inicial é 6, que eu tenho 6 quadradinhos lá, 6 quadradinhos, 4 vezes 6, 24 quadradinhos eu vou ter depois. Ó. Mas essa investigação o menino tem que fazer na prática, construindo ele mesmo. Se eu só falar isso para ele, não vai ter muito sentido, não. Tá bom? Ainda envolvendo espaço e forma, no oitavo e nono ano, olha só, reconhecer ângulo como mudança de direção, reto, não reto, é interessante porque, às vezes, as questões que caem na Prova Brasil, geralmente envolvem um relógio, um ponteiro do relógio, tá? Então, o camarada tem que saber qual é o ângulo que está entre os ponteiros quando ele está marcando tal horário. Então, se você fizer a divisão direitinho, né, 360 graus dividido por 12, que são esses espaços aí, ó, entre cada número desses aí, ó, né? Você pode ver que nós temos 12. Então, 360 dividido por 12 seria 30, né? 30 graus cada espaçozinho entre... Então, nesse primeiro aí, olha só, né? A gente percebe se é 2 horas, qual o ângulo formado? Ora, se cada distânciazinha entre um número desse e outro é 30 graus, então os dois aí, ó, 2 horas, está dando 60 graus. Não tem nem muito o que... Mas o aluno tem que saber isso, ele pode construir um relógiozinho desse aí e trabalhar. Uma outra questão a gente vai passar devido ao nosso tempo, mas é uma outra questão no mesmo sentido, pode passar. Olha só. Agora, vê, tá bem no meio lá, olha só. Então, se cada espaçozinho desse aí entre dois números é 30, se tiver no meio é o quê? 15 centímetros, ou 15 graus, tá?
Pode passar. O descritor 8, resolver problema utilizando propriedade dos polígonos, soma dos seus ângulos internos, número de diagonais, olha só. Então, trabalha a soma dos ângulos internos, diagonais, medida dos ângulos internos. Então, aí vai entrar a questão do polígono regular novamente, tá certo? Então, algumas questões, assim, eu digo que alguns probleminhas de maneira prática, por exemplo, ó, você pode pegar uma reportagem que busca entender por que o MMA hoje ele é lutado no octógono. A gente pode fazer toda uma discussão sobre isso, tá? Ver a questão dos ângulos internos de um octógono, por que não é quadrado, que nem no boxe. Dá uma discussão legal isso aí, tá, gente? E aí você trabalha essas questões que nós estamos falando aí, tá? O descritor 9, interpretar informações representadas por meio de coordenadas cartesianas, olha só. Então, na realidade, esse descritor verifica se o aluno sabe o quê? Reconhecer ou encontrar pontos no plano cartesiano, gente. Por incrível que pareça, mas esse é um descritor considerado mais ou menos críticos, tá? Então, a gente trouxe uma questão aí da Prova Brasil, aliás, da Prova Brasil não, da UBMAP, eu achei bem interessante. Por quê? Porque o aluno vai ter que, além de procurar, né, no plano cartesiano, ele tem que procurar as coordenadas, que as coordenadas utiliza-se como se fosse nota aí dentro do problema, e verificar, por exemplo, se o aluno foi aprovado sabendo que ele tem que ter uma determinada nota aí, para ser aprovado, a média tem que ser igual ou maior do que 6. Então, ele vai ter que achar... Então, veja bem, voltando à questão da UBMAP aqui, olha... O professor aplicou 2 provas, então essas provas elas estão aí como se fossem nos eixos, os valores aí, ó. Então, por exemplo, se o aluno precisa de nota 6, a gente pode pegar o aluno ali, por exemplo, o aluno B, né? Esse aluno, por exemplo, ele pegou 4 numa prova e 5 noutra. Então, que são as coordenadas dele, então as coordenadas dele é 4 e 5. Então, esse aluno não foi aprovado. Mas se eu pegar o aluno D, por exemplo, olha só, ele pegou numa prova 8, que é uma coordenada aqui de baixo, e pegou na outra 10 lá em cima, olha só. Então, esse aluno D, ele foi aprovado. Então, é uma questão que trabalha ao mesmo tempo o conhecimento do aluno sobre coordenadas e ainda trabalha a questão da média, né? Porque ele tem que tirar a média desses 2 valores aí, ó. Tá? O descritor 10, eu trouxe um material aqui, olha só. Eu digo para vocês que se você trabalhar, né, o descritor 10, relações métricas no triângulo retângulo, a partir de um material prático como esse aqui, olha só. Eu tenho primeiro essa figura aqui, onde nós temos os 3 triângulos aqui, já com a sua divisão, a altura aqui e tudo mais. Depois, veja bem, a partir disso, você faz esses triângulos separados. Primeiro, o grandão aqui, ó. O grandão que eu tinha inicialmente agora aqui, ó, agora vai ficar só ele sem nenhuma divisória, olha só. Esse aqui, aí, o outro que foi uma divisão, deixa eu mostrar de novo aqui, ó. Ó, esse aqui, ó, foi dividido, ó, tô separando ele aqui, esse aqui. O pequeno também vai ser separado aqui, ó. Ó. Então, de forma que eu tenho os 3 triângulos separados. O grandão sozinho e os outros internos dele separados. Ó. Quando você faz isso, gente, com esses três triângulos aqui, ó, com esses 3 materiais, você tem como analisar, por exemplo, que esses triângulos são semelhantes. E a partir de semelhança de triângulo, você descobre todas as relações métricas no triângulo retângulo. Na realidade, aquelas relações métricas no triângulo retângulo que às vezes o professor só faz chegar lá e dizer, olha, as relações métricas são essas. Você, com uma atividade dessa aqui, em que o aluno vai ele mesmo analisando a relação entre os lados que são correspondentes, você vai fazer com que ele entenda realmente como é que surgem aquelas relações, porque parece que aquelas relações surgem do nada, tá bom? Então, ó, esse é um material que eu considero riquíssimo também para a gente fazer uma atividade, tá bom? Dando sequência aqui, o Teorema de Pitágoras também, que é a principal relação métrica,
tá? O descritor 11, gente, esse descritor aqui, eu digo para você o seguinte, ó, tem um bocado de coisa nesse descritor aí. Olha só, elementos da circunferência como raio, diâmetro, corda, arco, ângulo central, ângulo inscrito, ângulo exterior, secante, tangente e os elementos de um círculo, né? Como setor circular, segmento circular, anel circular, bem como algumas relações entre eles. Então, veja bem, observe que na próxima tela a gente vai mostrar aqui algumas figuras. Aqui. Olha só, o que é o setor circular, o que é o anel ou a coroa circular, né? O segmento circular, o que é essa parte em azulzinha. Então, para cada elemento desse, né, primeiro, o menino tem que saber o que é isso. E segundo, se ele tiver uma situação, um problema em que ele tem que usar isso, ele tem que conhecer o desenvolvimento matemático de como chegar na resposta disso aí. Tá? Então, às vezes o professor nem está muito atento que esse descritor trabalha com tudo isso. Eu costumo dizer, eu tenho aqui uma atividade, essa atividade aqui foi um professor de Presidente Figueiredo, tá? Eu não recordo o nome do professor agora, eu peço até perdão, mas eu digo que é um professor de Presidente Figueiredo, e ele disse, professor, tem uma atividade da construção de uma cartola, olha só. Se você vê na construção dessa cartola, você percebe que nós temos então a ideia aí de círculo, nós temos aqui na aba uma coroa circular, né? Claro, nós temos também a ideia aqui até de um cilindro aqui, que também passa por aqui. Tudo isso pode ser trabalhado dentro dessa atividade aqui de construção, tá certo? Então, uma atividade simples, mas prática, que pode ser bastante significativa para os nossos alunos, tá bom? Para trabalhar algumas ideias e conceitos matemáticos. Dando sequência ainda, a gente, olha só, o que é ângulo inscrito, ângulo central, ângulo exterior, olha só. Todos esses ângulos aí, xizinho, que estão marcados na parte de baixo, são os ângulos exteriores, tá bom? O ângulo inscrito, mostrar para o aluno, provar, é uma demonstração bem simples, que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central, também é uma atividade bem interessante. Tá? Tem algumas demonstrações aí que são bem simples de serem feitas, tá, professor? Então, não deixe de fazer isso. Tem um probleminha da OBMAP aí, olha, falando, esse problema do OBMAP, ele vai utilizar a ideia, né, de área do setor, tá? E veja, se torna bem simples esse problema, porque eu sei que os triângulos aí são triângulos equiláteros, então cada ângulo desse aí é de 60, 4 vezes 60, 4 vezes 6, 240. Então o que sobra dessa região aí, né, pintada de marrom, basicamente a gente pode fazer uma regra de 3. Por exemplo, se a área do círculo todo, olha só, a área do círculo todo é 36, então a gente pode pensar, a área do círculo 36 está para 360, assim como 240 para 360, 120. 120 está para quanto? No caso aí vai ser 12, ó. 36 está para 360, então quanto vai estar para 120? 12. Então tem algumas questões do OBMAP que você não precisa de muita coisa não, tá bom? Pode passar. O descritor 15 o descritor 15 é o mesmo descritor 7 dos anos iniciais, tá? Que é a questão da transformação de unidade de medida que nós mostramos naquela tabela, também pode ser. Só que, claro, o descritor 5, ele trabalha com comprimento, trabalha com área e trabalha com volume. Então, o professor precisa, né, trabalhar algumas coisinhas a mais aí no caso de área e volume. As transformações, o que é 1 metro quadrado. É importante o professor puder construir de papel 40 quilos, 1 metro quadrado, para o menino entender quando fala o que é 1 metro quadrado. Com várias folhas, com vários, pelo menos uns 4 metros quadrados, você constrói, faz um cubo assim com os meninos segurando lá, e você vai entender o que é 1 metro cúbico, tá? Entende o que é 1 metro quadrado no chão ali, e com 4 desses juntos assim, ó,
você constrói tipo uma caixa d'água cúbica, e você sabe o que é 1 metro cúbico, e sabe a relação que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros de água, e assim vai, tá bom? Pode ir passando. Olha só, o descritor 23, eu trouxe aqui um material, mas ele também, eu botei aí na tela, né? Ainda bem que... Mas olha, com um material desse aqui, ó, você tem um material aqui, olha só, um hexágono regular, ó. Você tem, a partir disso, você tem aqui, olha só, esse trapézio aqui, ó, a metade do hexágono regular. Você tem aqui um losango, que é 1/3 do hexágono regular. Você tem um triângulozinho aqui, ó, um triângulo equilátero, que corresponde a 1/6, tá? Então, portanto, olha só um negócio interessante aqui, ó. O que é que a gente percebe aqui, ó? Que dois triângulos desse verde, dois triângulos do verde aqui, ó, corresponde a esse losango aqui, laranja. Ou seja, um triângulozinho verde desse aqui é 1/6. Se eu dividindo a figura em partes aqui, ó, seriam 6 dessa aqui, certinho aqui, ó. Então, esse triângulo é 1/6. Esse aqui é 1/3. Então, observe bem. O que é que eu quero que a gente perceba aqui? Que 2/6, 1/6 mais 1/6, 2/6, corresponde a 1/3. É equivalente, ou seja, a ideia de equivalência de fração. Que às vezes o menino não sabe o que são frações equivalentes. Então eu coloquei aí, ó, na figura que tem, ó, o azul, meio, tá? O trapézio, o losango aqui, 1/3, e o triângulozinho, 1/6. Então a gente percebe o seguinte, ó, outra coisa, 3 desses aqui, ó, 3 coisas aqui dentro, equivale a essa metade aqui, 3, ó. Então, o que nós estamos dizendo aí, ó, você pode usar, com 3 a gente fecha certinho aqui. Deixa eu só arrumar aqui para mostrar. Ó, tá bem... Mas, então, 3/6 corresponde a meio. São frações equivalentes. Pode voltar a tela das frações, só para a gente mostrar aqui, olha só. 3/6 equivale a meio, tá? É equivalente. 2/6 equivale a 1/3. Então, isso você mostra na prática e aí, matematicamente, você sabe que uma igualdade entre essas duas frações, se elas são equivalentes, se você multiplicar aí, olha só. Se você fizer um produto aí, ó, 1 vezes 6 é 6, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 6 é 6, 3 vezes 2 é 6. Então, nos dois casos aqui, tá? Nós temos, então, uma representação que são frações equivalentes, tá bom? Então, um material bem simples. Dando sequência aí, tem os descritores aí, ó, que trata de valor numérico de uma expressão. Eu fui pegar uma questão lá do PISA. Veja, ele tem todo um contexto aí, olha só, um textozinho que está dando um contexto. E aí ele mostra uma relação entre D e T, onde D representa o diâmetro do Lincoln em milímetro e T representa o número de anos passados depois do... Então, veja bem, a partir disso, dessa formulazinha que é dada aí, eu tenho duas questõezinhas aí na sequência. Uma diz o seguinte, ó, aplicando a fórmula, calcule o diâmetro do Lincoln 16 anos depois. Então, eu quero saber D se o T for 16. Então, você aplica o valor numérico de T, 16, para achar o valor de D, tá? E a outra é, Ana mediu o diâmetro de um Lincoln e encontrou 42 milímetros. Há quantos anos? Então, agora ele quer saber o T quando D é igual a 42. Então, isso, veja, é valor numérico de uma expressão. Mas, veja, aplicada de uma maneira bem contextualizada. E essa é uma questão do PISA. O PISA trabalha questões desse tipo. Tá? E, às vezes, o nosso aluno, quando vê algumas questões do PISA, fica perdido. Tá bom? O descritor 31, gente, esse descritor, eu vou dizer para você, o descritor dos que eu já analisei, de todos os descritores, é o descritor mais grave que nós temos nos anos finais. Por quê? Porque, olha só, resolver problemas envolvendo equação do segundo grau. Um detalhe,
os nossos livros didáticos, muitos deles não ajudam muito no processo, tá? Por quê? Porque não trazem a equação do segundo grau, só traz a equação pronta para o menino aplicar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, quando cai um problema em que o menino tem que ler, interpretar e transformar aquilo numa equação, pronto, aí complicou. Eu trouxe um probleminha aí para mostrar que às vezes você passa um problema desse aí, ó, o menino nem sabe que entra numa equação do segundo grau. As pessoas que assistiram a uma reunião apertaram-se as mãos. Uma delas notou que os comprimentos houve 66 apertos de mão lá entre as pessoas. Aí ele pergunta, quantas pessoas compareceram à reunião? E aí, veja bem, ó, vamos supor, você tem uma quantidade de pessoas, a gente não sabe quanto é que é, mas o certo é que, por exemplo, se a gente tem 4 pessoas aqui, vamos imaginar, cada uma vai apertar a mão de 3. Então, N é 4, vamos só imaginar se o N fosse 4 aqui. Eu ia apertar a mão de 3. Então, é por isso que aparece na fórmula que eu coloquei aí, ó, pode ir. N vezes N menos 1, tá? Dividido por 2, porque, veja bem, se eu for contar os 4, cada um vai apertar 3 mãos, a gente vai ter aperto de mão já repetido aqui, ó. Cada um vai apertar a mão 3 vezes, mas eu já apertei a mão da fulana, ela vai apertar a minha de novo. Então, por isso que é dividido por 2, ó. Então, quando você faz isso, iguala a 66. E aí, desenvolvendo, olha só, nós vamos chegar numa equação do segundo grau, aonde você vai achar 2 valores para N, um positivo e um negativo. O negativo você tem que descartar, porque não tem N quantidade de pessoas negativa. Tá certo? Então, assim, ó, esses probleminhas, há uma carência muito grande desses problemas nos nossos livros, e o professor precisaria pesquisar bastante probleminhas para trabalhar e discutir com os alunos mesmo. Discutir do ponto de vista da leitura e da interpretação para poder chegar na fórmula matemática, na equação. Tá? Por isso que esse é um descritor dos mais complicados. E o 33 ainda, né? Você trabalha com expressões algébricas. Veja, o descritor 33, a gente precisa... eu fiz uma vez um monte de material, um monte de quadradinhos cortados em cores diferentes, em 2 cores diferentes. Gente, com esses quadradinhos você pode fazer vários tipos de situações, inclusive uma atividade dessa que eu coloquei aqui, e aí você percebe o seguinte, ó, se o menino vai fazendo isso, ó, quadradinhos azuis e brancos. Então ele constrói o primeiro quadradinho onde toda na borda só tem quadradinho azul, olha só, o primeiro quadrado, o segundo quadrado, vai aumentando aí, o terceiro quadrado, e aí pergunta para o aluno, ele tem que analisar isso, perceber um padrão, que é isso e aí ele vai verificar e calcular, que a pergunta é, se fosse o quadradinho lá para frente, o quadradinho onde a quantidade de lado é um quadrado 37 por 37, quantos quadradinhos pintados na borda nós teríamos? E aí deixa o menino pensar. Esse é um problema que tem várias respostas diferentes, não tem só uma única resposta, tá certo? Bom, ainda eu trouxe um material aqui, que eu queria só mostrar para vocês, ó. Materiais de nível que a gente utiliza, trabalha várias coisinhas, porque, gente, tem muitos descritores da Prova Brasil que, às vezes, numa única atividade você já... Olha só, uma pergunta, uma aula você começar se perguntando por que as abelhas constroem os seus alvéolos, tá? Nesse formato aqui de prisma hexagonal. Por quê? E aí é interessante, a gente dá para o menino 4 pedaços do mesmo tamanho, tá? E que seja um múltiplo de 6, de 3, de 4. Eu peguei de 12 centímetros, por exemplo. E aí você pega essa mesma figura, você faz isso aqui e também faz isso aqui, ó. Aí você pergunta, por que é assim? Por que não é assim? Olha, aqui tem um negócio interessante. O perímetro é o mesmo, mas a área desse aqui é maior do que esse aqui, ó. A área desse hexágono regular é maior do que a área do triângulo. E a gente vai calcular, porque se era 12, a gente sabe agora as medidas do lado. A área desse aqui é maior do que essa aqui também. É claro,
Mas a área desse aqui é maior do que esse aqui. E aí, por que que não é nesse formato, então, de cilindro? Olha a discussão. Bom, aí tem uma questão, ó, das figuras que você pode juntar uma do lado da outra, e aí quando estão todas construídas, ó, essa aqui você vai, e elas encaixam perfeito, uma do lado da outra. Essa aqui, se a gente colocasse uma, as outras, elas ia sobrando uns espaços aqui, ia ser uma perda. E aí as abelhas que são, assim, são os engenheiros perfeitos da natureza, não querem perda. Então, que não há perda, o ideal é esse aqui, ó. É um negócio... E aí você trabalha área, perímetro, figuras, polígono regular, porque esses polígonos aqui são todos regulares, olha só. Tá? Polígono da base aqui, ó. Tá? Da base desses prismas. Então, muita coisa. Eu tenho dito aqui, ó, de uma questão da OBMAP. Olha só. Você pega um material desse aqui e diz assim, eu quero construir uma... Eu sei as dimensões, eu conheço as dimensões aqui. Eu quero construir uma caixazinha. Qual é o volume dessa caixa? Aí, veja bem, claro, você pode trabalhar também a ideia de perímetro, você pode trabalhar a ideia de área e trabalha a ideia de volume, olha só. Na construção da caixa, ó. E aí eu tenho como uma caixinha aqui e vou calcular o volume disso aqui, ó. Área, perímetro e volume numa única atividade. Ó, essa aqui, ó, que você trabalha com a questão da área circular, né, que nós já até falamos aqui. Veja, com aquele CD, com os CDzinho mesmo, CDs antigos que você tem, você risca aqui, ó. Eu vi isso aqui num vídeo rapidinho da internet. Já gravei o esquema e já fiz, ó. Fiz aqui, você também trabalha área, perímetro, e aí, olha só, a ideia de construção de uma caixa, ó. Peraí que eu fiz errado. Pronto. Ó, uma caixa, né, ainda bem interessante essa caixa aqui. Eu fiz isso aqui na faculdade com um aluno e ele foi investigar o volume dessa caixa. Ele já usou matemática de nível superior, né? E aí ele foi primeiro colocado na feira, a primeira feira de matemática que nós tivemos na UFAM, a nível universitário, foi esse menino que ganhou o ano passado, que esse ano já teve a segunda. Tá bom? Então, ó, material bem simples, mas que você pode trabalhar várias coisas. Olha só. As questões da área do círculo, da área da fórmula da área do círculo, do comprimento da circunferência. Materiais, gente. E ainda, ó, uma caixa no formato de coração que eu trabalhei com os alunos, ó, com um quadrado e 2 semicírculos aqui nos lados consecutivos, olha só. Se você fizer isso aqui, ó, depois você pode colar um papel cartão aqui, eu fiz isso aqui com os alunos e os meninos estavam fazendo caixa para vender. Professor, eu vou fazer para vender. Venda, meu querido. Pode vender. E aí você trabalha, o menino da torta é empreendedor. O conhecimento, eu estou querendo trabalhar bastante essa linha em alguns momentos aí, que o conhecimento matemático pode lhe dar essa base. Você pode construir esse tipo de material para você vender, além da ideia matemática que está por trás delas. Tá bom, gente? Então, assim, obrigado, tá? E espero que a gente tenha contribuído com essa reflexão teórica e prática sobre alguns descritores da Prova Brasil. Muito obrigado e até uma outra oportunidade.